Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar uma mudança bem fundamental que está acontecendo no mundo do hardware para inteligência artificial. Basicamente, a gente está falando do surgimento de um novo tipo de cérebro para um novo tipo de IA. E tudo começa com uma ideia que é francamente fascinante. E se o futuro da IA não for um único cérebro gigante, sabe? Aquele oráculo que sabe tudo. Mas, na verdade, for algo mais parecido com um sistema distribuído, muito mais complexo e principalmente colaborativo? Bom, e essa ideia nos leva direto para o conceito de Agent Mesh, ou malha de agentes. Pensa assim, é como se fosse um time de modelos de IA, cada um especialista em uma coisa, todos trabalhando juntos na mesma tarefa. Eles compartilham informações, passam o bastão um para o outro, tudo em tempo real. É tipo uma linha de montagem de experts, sabe? E olha, é para isso que toda implementação séria de IA em empresas está caminhando até 2026. Só que aí tem um problema. Um problemão, na verdade. O hardware que a gente usa hoje, que basicamente impulsionou a primeira onda de IA, as GPUs, ele simplesmente não foi feito para isso. A arquitetura dele não bate com essa abordagem de trabalho em equipe. É o que a gente está chamando aqui de lacuna do silício. Vamos entender melhor o que é isso. A questão central é a seguinte: as GPUs são fantásticas, mas elas foram projetadas para uma coisa: rodar um modelo gigante de cada vez e fazer isso muito bem. O problema é que uma malha de agentes, uma agent mesh, é o exato oposto. Ela precisa lidar com um monte de contextos diferentes, tudo ao mesmo tempo. E aí, a GPU vira um gargalo. Simples assim. E essa tabela aqui, ela mostra o tamanho do problema. É impressionante. Para rodar uma malha com 256 agentes, olha só, a gente precisaria de um cluster com 32 GPUs H100. Custo, quase US$ 1 milhão. E o consumo de energia? Mais de 22 mil watts. Agora, compara isso com o Cortex Chip. Um único chip. Ele faz o mesmo trabalho por US$ 3 mil e consumindo só 300 watts. A diferença é absurda. E não é só custo e energia, não. Tem também a velocidade, ou melhor, a falta dela. Toda vez que um agente de IA precisa conversar com outro numa GPU, leva de 50 a 200 milissegundos. Pode não parecer muito, mas em computação isso é uma eternidade. Simplesmente inviabiliza um monte de aplicação que precisa de resposta em tempo real. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: não dá para consertar isso só com software. O problema é de base, tá no hardware. A solução passa necessariamente por um novo tipo de chip. Um chip pensado desde o início para essa colaboração entre IAs. Vamos ver então como é que se constrói uma coisa dessas. E isso nos leva a uma pergunta fundamental de design, né? A pergunta que vai guiar a próxima geração de hardware de IA. Como é que se constrói um chip que nasceu para fazer IA trabalhar em equipe? Bom, a resposta parece estar em embutir 4 coisas direto no silício, de forma nativa. Primeiro, concorrência massiva para aguentar 256 contextos de agentes ao mesmo tempo, e não só 8. Segundo, transferências feitas em hardware para a comunicação entre agentes ser ultra rápida, abaixo de 2 milissegundos. Terceiro, um conhecimento compartilhado, tipo um cache, para ninguém ficar fazendo trabalho repetido. E por último, uma precisão eficiente para usar bem menos memória sem perder a qualidade. Vamos focar um pouco nesse lance do trabalho redundante. Olha que loucura! Numa GPU, se 4 agentes precisam processar o mesmo documento, cada um deles vai reprocessar o contexto inicial do zero. Ou seja, 75% do trabalho é só retrabalho, é lixo. Já com Cortex Chip, a abordagem é diferente. Uma única computação serve para todo mundo, por hardware. Pronto, 75% do desperdício eliminado. Ok, essa lacuna de tecnologia, esse gap no silício, existe no mundo todo. Mas tem um lugar onde isso está virando uma oportunidade de mercado gigante e, mais importante, urgente: a Ásia. Lá, esse problema encontra um mercado que está desesperado por inovação. E os números mostram isso. O mercado de agentes de IA está explodindo no mundo todo, claro, mas a região da Ásia-Pacífico está crescendo ainda mais rápido que a média global. O que significa? Uma demanda gigantesca por infraestrutura de IA, uma demanda que o hardware atual, como a gente viu, simplesmente não dá conta. E essa demanda toda está batendo de frente com um muro. Um muro feito de 3 coisas. Primeiro, restrições de fornecimento. Os controles de exportação dos Estados Unidos dificultam o acesso às melhores GPUs para muitos países asiáticos. Segundo, o custo. Um cluster de quase US$ 1 milhão é simplesmente inviável para a startup média de lá. E terceiro, soberania de dados. Leis locais que obrigam o processamento a ser feito dentro do país. Juntando tudo isso, é a tempestade perfeita. O resultado disso tudo?
Para muitas empresas na Ásia, ter uma cadeia de suprimentos que não dependa da TSMC, que não dependa da NVIDIA, isso deixou de ser uma preferência, virou um pré-requisito para fechar negócio. E isso, claro, abre uma porta enorme para novos players entrarem nesse jogo. O que a gente está vendo aqui aponta para uma tendência muito maior na computação, que é o fim da era do hardware de propósito geral, aquele que serve para tudo. O futuro, pelo visto, é especializado. E, claro, construir um chip novo do zero não é da noite para o dia. É uma jornada longa, de vários anos. Começa com a validação da arquitetura, geralmente em emulação. Depois, algo inteligente, criar uma plataforma de software que já roda em GPU para começar a construir uma base de clientes e gerar receita antes mesmo do chip ficar pronto. Aí vem o tape-out, que é quando o primeiro chip de fato é fabricado. E, por fim, com os dados de uso do mundo real, vem a fase de escalar e construir uma versão ainda melhor. A mensagem final aqui é bem clara, né? Conforme os trabalhos que a gente dá para IA ficam mais complexos, mais diversos, mais especializados, aquele hardware de tamanho único que serve para todo mundo começa a ficar obsoleto. O futuro da computação para IA é, sem dúvida, a especialização. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma provocação para pensar. Se a IA está ficando cada vez mais complexa, será que no futuro toda a tarefa vai precisar do seu próprio cérebro feito sob medida? Talvez o futuro da tecnologia e da própria inteligência seja bem mais diverso do que a gente imagina hoje.